um, da vida, Senhor, do povo, Senhor, de cada pastor, de cada obreiro, Senhor, de cada um. Fale conosco para cada dia, Senhor, fale conosco nessa aula. Use o teu filho que vai ministrar a tua aula, Senhor. Fale conosco através do teu filho, nos ensina através dele. Toma conta de cada dia e da família dele, Senhor. Abençoe cada um e obrigado, te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vocês têm alguma notícia, principalmente do TED? A Ju também talvez tenha alguma coisa do CAB, como é que estão fazendo? Se tem algum planos agora para essa semana? Bom, Caio, ainda não sei de nada ainda não. Porque tá meio correria, então fica meio difícil saber. Perfeito, então. Não, que eu saiba só a gente sabe do dia Não entendi. de 21, o projeto CAB vai participar lá no Rio de Janeiro. Olha, dia 21, o CAB vai estar no Rio de Janeiro. Tem isso aí também. Aí quem quiser, é só falar com a Tami que ela tá vendo o negócio certinho. É o Rio de Janeiro. Beleza? Perfeito, então. Temos esse trabalho aí que está sendo realizado. Demais coisas continuam no normal. Beleza? Beleza. Enquanto o pessoal chega, já vamos então fazer a introdução aí da nossa aula de hoje. Na última aula nós passeamos um pouco no capítulo 30 e 39, 38, né? 38, que é a história de Judá. Falamos ali sobre o levirato. Acredito que os dois estavam aqui na nossa última aula, que o princípio por trás do levirato está entre o amor entre irmãos. O seu oposto seria o que os filhos de Judá tentaram fazer. Não dar descendência para o seu irmão significaria desejar a morte do seu irmão para que ele ficasse com a herança. Que nós possamos tomar essas lições para a nossa vida, para que nós possamos, ao invés de matar quem está do nosso lado, nós darmos vida para eles. Afinal de contas, nós somos chamados para sermos cristãos, isso é, imitadores de Cristo. E foi isso que Cristo fez, ele deu a vida por nós. Então nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos da mesma maneira. É esse o princípio por trás do levirato. Tivemos algumas outras lições também, que hoje nós vamos continuar enfatizando e com certeza vamos aprender um pouco mais a respeito do reino de Deus. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 39. Então, capítulo 38 ele tem essa pausa, essa brecha temporal para começar nessa brecha temporal na história de José, né, contando um pouco a história de Judá. Mas o capítulo 39 ele volta para José, o garotinho Yosef. Quem estava na nossa penúltima aula, acredito que os dois estavam, tanto o Ted como a Ju, né? Vai lembrar que nós falamos que o capítulo 37, que é o primeiro capítulo da história de José, ele tem algo curioso. O nome de Deus não é citado. Deus não é mencionado. Esse personagem, por nome José, é um personagem ilustre da Escritura Sagrada. Ele começa a sua história sem o nome de Deus aparecer. Além disso, nós nos deparamos com algumas coisas interessantes a respeito de José. A palavra que o texto usa quando fala que ele falava dos seus irmãos não é uma palavra positiva, mas é uma palavra negativa. Ela é traduzida em outro texto que nós até usamos como fofoca. Então, o texto está literalmente dizendo que José fofocava dos seus irmãos. Explicamos que provavelmente esse era o motivo da raiva que os seus irmãos tinham do garotinho José. Eu acho bastante curioso isso para nós entrarmos no capítulo 39. Porque nós vamos agora ver um José um pouco diferente
do que literalmente foi apresentado no capítulo 37. Por que, Caio? Porque agora nós vamos ver qualidades que o texto vai aplicar a José. Nós vamos ver um José no meio da prova, no meio da luta. Um José que agora já foi vendido pelos seus irmãos. Um José que experimentou ser lançado na cisterna. E é esse José que vai agora estar no capítulo 39. Capítulo que nós vamos meditar nessa noite. Especialmente nesse capítulo, né? O versículo 1, deixa eu ver aqui. Esse eu não sei de cor. Ele começa dizendo assim, ó. José foi levado ao Egito e Potifar, um oficial do faraó, capitão da guarda, um egípcio, comprou-os dos ismaelitas que havia levado até ali. E aí finaliza o versículo. Ju, você tá com a Bíblia aí? Vai sem fone de ouvido mesmo, Ju. Ju? Oi, Tá com a Bíblia aí? tá bem baixo. Qual pergunta? Consegue ler para mim Gênesis 39, versículo 1? Consigo. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinha levado lá. Só um só? É Potifar, lê para mim de novo, perdão? Eunuco de Faraó. E José foi levado ao Egito, e Potifar, Perfeito. eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. Você tem o nome dessa tradução que você tem aí? Tradução. É a versão da sua Bíblia. Almeida, Revista Corrigida, NTLH, NVI, Almeida Atualizada. Na capa dela tem Eu acho que isso aqui é a João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida, uma das João Ferreira de Almeida. Bacana, bacana. Essa, eu acho bem interessante, esse homem chamado Faraó. Há quem diga que Faraó é um título. Faraó é assim como temos outros, né? O Potifar é um título, assim como nós temos o nome Faraó. Mas eu acho curioso porque Potifar não é um título, Potifar é um nome. Não sei se vocês já ouviram alguns pregadores falarem que é um título, mas não existe esse título na terra do Egito. Realmente nós temos somente este faraó, esse homem aqui chamado faraó. Então, faraó, Potifar, tô com faraó aqui na mente, não está saindo. Potifar. Isso é algo muito interessante. Você não vai achar nenhum documento histórico, você não vai achar nenhum artefato arqueológico e nenhum escrito a respeito de um título egípcio chamado Potifar. Somente esse homem aqui vai possuir esse nome e algumas outras pessoas, mas não como título, sempre como nome próprio. Gravou isso aí? Potifar é o nome próprio. Caio, tudo bem. Potifar é o nome próprio. Nome próprio. Ju? Eu entendi como nome próprio também quando eu li. Entendi como profissão, não. Mas você entendeu certinho então, Ju. Mas já havia algumas pessoas falarem que era um título. Mas não existe nenhuma prova disso. Até hoje, pelo menos. Né? O curioso disso é o que significa o nome Potifar. Quem é esse rapaz? O que significa o seu nome? Potifar ele vem de uma raiz egípcia
se pronunciaria mais ou menos. Meu egípcio não é tão bom assim, principalmente o meu egípcio antigo, né? Pitawer, mais ou menos isso. Pitawer. Mais ou menos isso, né? Meu egípcio misturado com hebraico aqui tá difícil. O curioso é que ele vai significar pitar é grande. Pitar é grande, simples assim. É o significado do seu nome. Caio, por que isso é importante? Qual é a relevância deste assunto aqui? É importante a gente lembrar quem era Pitar na cultura egípcia. Porque para a gente entender todo o contexto aqui, todo o texto, nós precisamos estar por dentro da cultura egípcia. O que acontece, da egípcia antiga ainda, o que acontece normalmente com os erros de interpretação é que nós queremos aplicar uma cultura mesopotâmica, uma cultura helênica, grega helênica, no texto que foi escrito numa cultura egípcia, nesse caso aqui. Então, Potifar, da cultura egípcia, seu nome significa Pitar é grande. Tudo bem, Caio. Quem é Pitar? Pitar é um deus dos egípcios. Ele é o deus criador, o deus fundador da cidade de Mênfis. Pitar, ele é o protetor dos arquitetos, dos artesãos. Ele é considerado também o deus do saber, do conhecimento. Olha o tanto de atribuições desse cara, desse deus chamado Pitar. Ele é considerado um dos deuses mais importantes da cultura egípcia antiga. O seu símbolo, seu retrato, vamos dizer assim, a sua imagem, era um sarcófago, uma múmia, né, aquela tumba, com um chapéu e com uma barba, né, cavanhaque, reto. Os gregos chamam Pitar de Hefaisto, ou uma versão aportuguesada seria Vulcano. Ok? Nós estamos descobrindo quem era Potifar. Vocês conseguem ver minha tela aí? Aqui em algumas traduções, eu tô vendo duas bíblias aqui. Em algumas traduções tá Potifar e outras tá Putifar. É igual aquele negócio de Mardoqueu e Mordecai, né? Exatamente. Depende de onde veio a tradução. Se eles puxaram direto, vai ficar, por exemplo, do Mardoqueu, vai ficar mais para Mordecai. Só que às vezes a tradução, antes de chegar no Brasil, passa, por exemplo, pelos Estados Unidos. A NVI, por exemplo, a NVI, nova versão internacional, ela é traduzida para o inglês e depois é traduzida para o português. Nesse processo de tradução de um idioma para o outro, acaba se perdendo algumas vocalizações. Aí por isso que Lia e Leia também, nós temos esse exemplo, o Mordecai e Mardoqueu, e Potifar e Putifar. Entendi. Estão vendo minha Legal. tela aí? Tá vendo minha tela, Ju? Não tô vendo, não, peraí. Agora eu vi. Essa imagenzinha aí que você tá vendo é o deus Pitar. O seu cavanhaque aqui, ó. Como eu falei, ele é o deus criador. E o nome de Potifar é uma homenagem a esse carinha aí. Ok? Só para vocês visualizarem o nosso Pitar. Em homenagem a esse carinha. O nome do Potifar. Assim como nós temos Daniel, que é uma homenagem ao nosso Deus. Deus é justiça, justiça de Deus. Nós temos também homenagem aos outros deuses. E Potifar, ou Poutifar, como você quiser, Pitawer, é uma homenagem a Pitar. Beleza? Esse é o carinha, Potifar. Então, ao que tudo indica, ou seus pais eram religiosos, devotos do deus Pitar, ou a sua própria conduta mostrava isso, como geralmente na cultura
das escrituras de modo geral. Nós temos bastante isso. As pessoas costumam viver a verdade do seu nome. Então nós temos a pensar que Potifar era um rapaz, um homem religioso, devoto do Deus Ptah. O texto vai dizendo algo extraordinário. Na versão que a primeira versão que a Ju leu, seja bem-vinda, Cláudia. Na primeira versão que a Ju leu, ela falou que Potifar era eunuco de Faraó. Alguém aqui sabe o que é eunuco? O que é, eu não sei não. O que é um eunuco? Ó, Não, Cláudia servo, colocou tipo, pessoas que cuidavam das mulheres. serviçal. Boa, Eu sei que é Cláudia. isso, mas... Aí, ó, pessoas... Bacana. Boa pátria, Cláudia, é isso Ó. aí, chegou chegando. Eles eram castrados para não ter relação. Caraca. Boa também, boa colocação. Mas é a mulher do Potifar, por isso que tem ele. Só complementar aqui então. Nós temos um exemplo de eunuco no Novo Testamento que é bastante conhecido, que é quando Filipe está no deserto, o eunuco está lendo as escrituras na carruagem, e de repente Filipe vai correndo atrás da carruagem do eunuco. Lembra dessa passagem? E aí Sim. Então nós temos um exemplo de eunuco ali no Novo Testamento. Ele vai até ser batizado depois e vai lá para apontar sua O que me impede de ser batizado? Exatamente. Sabe qual é a curiosidade? A curiosidade é o seguinte: não existe, até hoje pelo menos, nenhum relato ou prova histórica ou arqueológica que um eunuco egípcio era castrado. Oxi. Caio, não estou te entendendo. Nós vimos aqui, a Cláudia colocou que eunuco eram as pessoas que cuidavam das mulheres e eram castrados para não ter relação com elas. Ela colocou bem colocado. Realmente, esse é um costume tradicional. O eunuco era castrado, o eunuco geralmente era responsável por cuidar do harém do rei, mas essa não era a única função do eunuco. Mas a maioria, sim, eram castrados. Caio, então por que você fala que Potifar não era? Não existe na cultura egípcia esse costume. Juro, Cláudia. Como assim, Caio? A cultura egípcia, ela é uma cultura que preza pela fertilidade. Você pode ver que os deuses... Tem uma história do rio Nilo dizendo que ele seria o sêmen de um deus. Para você ter ideia. Eles prezam pela fertilidade. Amém. Caio, mas tá. Então, como é que surgiu essa história de eunuco ser castrado? Isso é um costume? É. Mas é um costume mesopotâmico. O problema é a gente querer inserir uma cultura mesopotâmica que foi passada para outras culturas, como a helênica, que é o caso do eunuco da rainha de quem disse, né, no Novo Testamento, numa cultura diferente. Caio, prova para mim. Eunuco é um oficial do rei. Independente se ele cuida das mulheres ou se ele tem alguma outra função, ele é o oficial do rei. Prova disso, se você pegar uma outra versão aí, a Ju falou que estava com duas versões. Ju, consegue ler o mesmo versículo na outra versão que você tem aí? Ele diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda,
egípcio comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. Vocês observaram que Aqui essa outra reforça mais versão que ele é oficial de já não trouxe o termo eunuco, trouxe o termo oficial. A maioria das versões que você encontrar hoje em dia vão trazer o termo oficial ao invés de eunuco. Por quê? Porque se entendeu que na cultura egípcia a fertilidade era algo valorizado. Então não teria lógica eles assumirem o mesmo estilo de eunuco que a cultura mesopotâmica divulgou e a cultura helênica adotou. A cultura helênica é a cultura grega, tá? E adotou. É por isso que o nosso querido Potifar, ele é casado. Os outros eunucos que você encontrar no texto sagrado ou nos documentos históricos, eles não são casados. Mas Potifar era. Isso é curioso. E é algo para se prestar atenção. Porque a gente tenta, às vezes, colocar, justificar o pecado. Mas pecado não tem justificativa. Pecado é uma questão de caráter. Caio, você está dizendo que não vai pecar nunca? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o meu caráter vai fazer com que eu lute contra o pecado todos os dias. Não existe justificativa para o que a mulher de Potifar vai fazer. Que nós vamos ver daqui a pouquinho. Vocês estão me acompanhando? Tá claro até aqui? Sim, Perfeito. sim. A palavra, glória a Deus. A palavra que é usada no texto original, eu não trouxe hoje aqui para vocês no slide, seria Ciris. Ciris. Samek, Reish, Yud e Samek de novo. Essa palavrinha, ela significa oficial. E por essa vez, ela foi traduzida como eunuco. Você vai encontrar essa mesma palavrinha sendo usada, por exemplo, para o padeiro mó e para o copeiro mó de Faraó, que nós vamos ver daqui a pouquinho também José interpretando o sonho. E sabe o que é mais curioso? Essa mesma palavrinha, Ciris, vai ser usada para o próprio José, quando ele se torna governador do Egito. Então nós precisamos levar em consideração o contexto que ela está inserida, para poder dizer se é ou se não é. Aí a pergunta, tudo bem, nós não temos escrito no texto que Potifar tinha filhos, verdade. Mas José teve filhos? Quem lembra aí de Efraim e Manassés? Isso aí, Cláudia. São indícios. Teve Efraim. Caio, tá. Como assim isso? Não, tem indícios Oxi. que Potifar não era, então, castrado. Mas não temos indício que ele era castrado. Já que nós não estávamos lá, podemos concluir pelas provas, pelos indícios, pela cultura e pelos demais oficiais, como José no caso, que ele realmente não teria os seus órgãos genitais mutilados, como é o caso dos eunucos helênicos ou mesopotâmicos. Ok? Caio, você falou que a palavra é Ciris. O que significa essa palavra? Oficial, eunuco. Eu vou trazer uma traduçãozinha para vocês bem simples. As palavras do hebraico, elas costumam seguir uma certa lógica. Eu queria ter feito o slide para vocês, mas eu não consegui, não deu tempo. Que lógica, Caio Martins, nós aplicaríamos então aqui? As letras
tem voz. As letras falam. Cada letra no hebraico traz um significado. Quando elas se juntam, você tem uma palavra. Por exemplo, o nome pai. Aproveitando que ontem foi o Dia dos Pais, o Ted não é pai, mas parabenizamos a mãe dele. Deixa eu ver. Eu também não sou pai, só tenho as meninas aqui, então vamos falar um pouquinho de pai. A palavra em hebraico para pai é av. Mãe, porque eu cuido. Oi, Ju. A palavra em Eu sou hebraico... pai e mãe, porque eu cuido do meu. Ah, não, então parabéns para a Ju também. Feliz Dia dos Pais para você. Boa. Bom, eu não tenho filho, então não dá nem para tentar dizer. Mas a palavra em hebraico para pai é av. Nós já vimos isso também. Aliás, acho que eu não comentei com vocês. É av. Amassou meu cabelo. Av são duas letrinhas em hebraico. Aleph e Bet. A-V. Daí vai nascer palavras como Abner, Abmelec. Abmelec é pai, é rei. Ok? Av. Av. Aleph, Bet. Aleph é a primeira letra do hebraico. Significa força. Ela originalmente era para imitar a cabeça de um boi. E o boi é um animal forte que era usado para arar as terras na região de Israel. A segunda letra é o Bet. O Bet, ele é a tenda, a casa. Opa, boa pergunta. Já respondo, Ju. Quando nós temos Aleph, Bet, nós temos então a força da casa. Isso é o pai na cultura hebraica, juntando a força com a tenda. A força da casa. Ok? Respondendo à pergunta da Ju, antes da gente dar seguimento à palavra Síris, para a gente ver, Paulo não era eunuco. Não existe nenhuma citação a respeito dele ser eunuco, tá? Ele decidiu se manter abstinado de casamento, mas existe até uma certa dúvida se ele foi casado e era viúvo ou se ele realmente nunca se casou. A maioria vai defender que ele era viúvo. Tá? A maioria vai defender que ele era viúvo. Certo? Eu também acho. Eu acho que ele teve a experiência de ser casado sim. Porque se não tivesse, não tinha papo pro jovem. Exatamente. Eu também estou na linha do que ele era viúvo. Mas existe quem acha que ele foi solteiro a vida toda, que o único que se casou foi Pedro. Porque tem a sogra dele na história. Não tem a mulher, mas tem a sogra, né? Ok? Voltando para a palavrinha Síris, a primeira letra é o Samek. O Samek, ele era um símbolo, um desenho do útero. Ele seria, hoje, bem parecido com o nosso O. Que confusão. Oi, Ted, não ouvi? Confusão isso. Tem sogra e não tem mulher? Bem isso. Que coisa, hein? Não, mas depois Paulo fala que alguns apóstolos viajam com suas esposas, mas ele viaja sozinho. Então, talvez a mulher de Pedro apareça ali. Mas, Bem longe, né? bem longe. Mas a sogra dele, Jesus fez questão de ressuscitar. Coitado. Ressuscitar não, ela só tava com febre, ela não morreu. Cai malvado, já quer matar a sogra do outro. Ok? Voltando para a palavrinha Síris aqui, ó. Primeira letra, Samek. Samek seria uma espécie de O. Simbolizava o ventre, estômago, útero. Ele é usado para abrigar o embrião. O Samek, ele traz a ideia de apoiar, defender, suportar.
na cultura hebraica, a letra Samek. A segunda letra da palavra Sirius seria o Resh. Resh, ele seria o símbolo original da cabeça. Sendo o símbolo da cabeça, ele vai significar chefe, início, começo. Nós temos uma palavrinha que acho que todo mundo da Bíblia Sagrada vai saber meio que de cor. Bereshit, que é o nome do livro que nós estamos estudando. Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Bereshit, no princípio, no começo. Vem com a palavrinha Resh aí, com a letrinha Resh também. Essa é a segunda letra da palavra Síria. A terceira letra é o Yud. O Yud é a menor letra do alfabeto hebraico. E sabe o que é curioso? Essa letrinha ela simboliza a mão. A primeira letra, Samek, simbolizava o ventre, o estômago, significava apoiar, proteger, suportar. A segunda, Uresh, significava cabeça, chefe, líder. A terceira, Yud, significa mão. A mão ela serve para você pegar, para você suportar, para você impulsionar as coisas, empurrar as coisas. São as utilidades da mão. No final, ela termina com a letra Samek de novo, lembrando de apoiar, proteger e suportar. Caio, então o que significa a palavra Síris? A palavra Síris, que é traduzida como oficial ou eunuco, ela seria aquele que apoia o cabeça, o chefe, com a sua mão. É isso que significaria literalmente a palavra Síris do hebraico no português. Só que aí, para Anota isso, anota aí. Para falar tudo isso, aquele que apoia, imagina como ia ficar a Bíblia se a gente pegasse todas as palavras do texto hebraico para traduzir dessa forma. O tradutor, não, peraí, aquele que apoia o cabeça, o chefe com a sua mão, então, isso na cultura, o primeiro tradutor, na cultura helênica, provavelmente ele não pegou da Mesopotâmia, mas pegou da helênica, mas o original é na Mesopotâmia. Esse que apoia o chefe é o eunuco. Então ele colocou Potifar, eunuco. Alguém um pouco mais adiante pensou, não, peraí, aquele que apoia o chefe com a sua mão, aquele que está do lado, vocês lembram lá do Moisés e os seus dois amigos, né, e Arão, segurando na mão, então aquela cena ali vem na mente agora, aquele que apoia o chefe com a sua mão, esse é um oficial do chefe. Isso já pegando uma outra linha de raciocínio. Mas literalmente o texto só está querendo dizer aquele que apoia o chefe, o cabeça com a sua mão. Mas aí eles pensando, isso na minha concepção é o oficial. Aí eles colocaram, é o oficial de Faraó. Por quê? O cabeça é Faraó. Ele apoia com a sua mão o Faraó. Fazendo o quê? Ele é chefe da guarda de Faraó. Ok? Claro até aqui? Vocês já sabem quem é Potifar? Sim. Que apoia. Tô anotando aqui. Bacana, bacana. É importante. O versículo 2, acredito que daqui a pouco vai acabar o nosso tempo, a gente abre outra sala, tá? Vocês esperam o link lá no grupo antes que eu esqueça. Daqui a pouco eu saio e some a tela. Nós já mandamos o link lá no outro grupo, quando encerrar aqui. O versículo 2 vai dizer que o Senhor era com José. De modo que ele se tornou próspero e estava na casa do seu senhor, o egípcio, né, do Potifar. Isso aqui é extraordinário. Porque são poucas as vezes que nós achamos essa expressão. O Senhor era com fulano, o Senhor era com Beltrano. E o Senhor era com José.
Observe que o texto não falou que o Senhor era com aquele garotinho que estava fofocando dos irmãos. No capítulo 37, nós não temos uma revelação dessa. O texto não vai falar que o Senhor era com aquele garotinho que estava meio que provocando a ira dos seus irmãos. Mas agora o José que foi vendido, o José que foi para a cisterna, o José que está como escravo lá no Egito, o Senhor era com ele. Caio, o que você está querendo dizer? Às vezes Deus permite algumas situações na nossa vida só para mostrar que Ele está do nosso lado. É exatamente isso que José vai começar a perceber de agora em diante. O Senhor está comigo. Isso é lindo. Eu acho isso lindo. Essa é a primeira vez que algo totalmente positivo é falado a respeito de José no texto sagrado. E olha que privilégio. O Senhor era com ele. Eu gosto dessa expressão. Cláudia, tá com a Bíblia aí? Ted, tá com a Bíblia aí? Ju, eu sei que tá. Quem tá com a Bíblia aí, dá um glória. Glória. Já sabe que eu tô. Glória. Claudinha. A Claudinha, ela tá com vergonha. Opa. Eu vou mandar 3 textos aqui no nosso comentário para vocês abrirem, um para cada. Tá bom? Vocês só escolhem aí. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19. Quem quer ler esse? Pode ser a Cláudia? Vocês escolhem, eu apunto. Pode ser, mas repete para mim. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19. A Ju ficou com 2 Reis, capítulo 18, versículo 7. E o Ted vai abrir em Mateus, capítulo 1, versículo 23. Certo? Tá aí nos comentários qualquer coisa. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o Senhor era com ele. É a Ju, 1 Samuel... Não, a Cláudia tá com 1 Samuel 3,19. Mateus Achou aí, aqui? Cláudia? Mateus 1,23, Ted. Assim que a Cláudia achar, pode ler, tá, Cláudia? Achei, gente, que uma Bíblia tá diferente. 1 Samuel 3,19. Isso. E crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Olha que coisa linda. Deixa eu falar um pouquinho aqui de Samuel antes da Ju ler 2 Reis. Samuel é aquele garoto que ele cresce debaixo da mão de Deus, cresce na graça, no conhecimento, na estatura. O Senhor chama ele pelo nome. E aí Samuel ouve a voz de Deus, Samuel se coloca à disposição do Senhor. E no final desse capítulo, né, tudo isso acontece nesse capítulo, no final desse capítulo fecha com esse versículo. O Senhor valorizava a palavra de Samuel. Samuel, se ele falava que ia fazer, ele ia lá e fazia. Samuel, se ele falava que não dava, ele sabia que não dava. Samuel, ele vai zelar pela sua palavra. E aí o Senhor vai zelar pela palavra de Samuel. É por isso que Jesus falou, é importante que a nossa palavra seja sim, sim ou não, não. É por isso que Paulo reforça, os apóstolos reforçam, o que passar disso é procedência maligna. Eu quero trazer aqui um pouco de ênfase à importância que nós falamos. Pregue o que você vive e viva o que você prega. Infelizmente, nós temos muitas pessoas batendo no peito dizendo que são crentes,
Mas de crente não tem nem a língua, porque fala mal de todo mundo. Nós temos um monte de pessoas dizendo que são crentes, mas não transparece isso honrando a sua palavra. A palavra diz que por Samuel honrar a sua palavra, o Senhor era com ele. Seja bem-vinda, Daiane. Ju, 2 Reis 18:7. Amém. Glória a Deus. Deus é conosco. Aleluia. Maravilha, Jesus. Assim com ele, tá? Lograva bom êxito, não o serviu. Fala sobre Ezequias. Isso. Ezequias. Ou não? É isso mesmo. Lê de novo para mim, por favor. Ju? Tá por aí? Lê de novo pra Onde gente. quer que ele saía. Oi? Oi, não Pode- tá indo? Pode Tá ler, conseguindo pode ler. ouvir? Estamos ouvindo. Eu tava lendo. Ah, Ó, assim Senhor com ele, para onde quer que ele saía. Lograva por bom êxito, rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. sintetizando o versículo, deu para ouvir agora, Ju? Seja bem-vinda, Daiane. Oi? Sem problemas. Que bom Ai, que você gente, chegou. saudade do meu. Deu para ouvir você até, Ju. Deu para captar um pouquinho. Deixa eu Tem sintetizar o problema versículo. sim. Aham. O rei Ezequias, o texto está dizendo que o Senhor era com ele de forma que ele andava de mando cauteloso, ele tinha bom êxito, ele prosperava. E, inclusive, ele não se conformou, se rebelou contra o rei da Síria na sua época, porque o Senhor era com ele. Rei Ezequias é aquele cara extraordinário, ele confiou no Senhor, é isso que o texto está dizendo. Mas quando nós olhamos os versículos anteriores, nós vamos perceber que ele fez uma verdadeira revolução em Israel. Ele derrubou os altares idólatras. Ele purificou a adoração em Israel. Existia inclusive uma serpente de bronze, aquela que Moisés levantou no deserto, lembra? Que as serpentes estavam picando o povo, Deus falou para construir uma serpente, para eles olharem para a serpente. O povo achou que aquilo era para ficar guardado de estimação e começaram a cultuar aquela imagem. Cultuaram tanto aquela imagem que colocaram até um apelido carinhoso. Chamaram ela de Neustam. Olha que pesado. Deus deu aquilo para eles ter aquele livramento no momento, mas eles abraçaram aquilo de certa forma que começaram a idolatrar aquela imagem, a ponto de dar um apelido para ela. Quem aqui já morou na roça, sabe que a gente costuma matar de vez em quando a galinha. Quem gosta de porco, eu não gosto, né? Mas quem gosta é a galinha para poder comer. De vez em quando a gente faz um negocinho desse. Galinha caipira cai muito bem. Ô, saudade da galinha caipira, hein? Então, só que quando a gente coloca um nome no galinho carijó, na galinha... Como é o nome da galinha? Quando a gente coloca Galinha. um nome próprio na bendita da galinha, na hora de matar pior que eu não lembro nem o nome de galinha agora, eu só lembro do galo carijó. Na hora de matar o abençoado, a abençoada, a gente fica com dó. Ah, mas é tão bonitinho. Não, Mariquinha. Foi o único nome que veio na mente. É isso que aconteceu com o povo aqui. Eles colocaram um apelido no diabo da serpente. E começaram a ter aquele pecado de estimação. Essa é a palavra, pecado de estimação. O incrível, o extraordinário, é que veio o rei Davi e aquela imagem continuou lá.
Samuel, aquela imagem continuou lá. O povo de vez em quando ia lá e cultuavam a Neustanzinha, pecadinho de estimação. Mas o rei Ezequias, ele confiou no Senhor. E eu já falei para vocês que fé genuína não é dizer que acredita, é ouvir a voz de Deus e obedecer. Não existe fé sem obediência. E qual é a ordem do Senhor? Não terás diante de mim outra imagem. O rei Ezequias, a Bíblia diz que pega a imagem de Neustã, pega a serpente de bronze e mói. Esmiuça. Destrói. E confia no Senhor. Aí o texto fala, e o Senhor era com Ezequias. Toda vez que nós lutamos contra o pecado, não estou dizendo que é fácil, mas toda vez que nós colocamos o nosso coração para purificar a nossa adoração, que nós colocamos a nossa mente para tirar de dentro de nós, porque é aqui que a idolatria mora, é dentro de nós. Toda vez que nós colocamos o nosso coração para podermos limpar a casa, o Senhor dá um passinho e diz, eu estou do teu lado, eu vou te ajudar, eu vou contigo, não desanima, junto a gente pode. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. O Senhor era com Ezequias. E o Senhor é conosco quando nós colocamos a nossa fé em ação para obedecer à sua vontade, à sua palavra. Então não sei se o Senhor te mandou fazer alguma coisa durante essa semana que se passou. Mas eu sei de uma coisa. Se você obedecer, Ele vai tocar aqui no teu ombro e vai dizer, ó, eu estou do teu lado, eu estou contigo. O Senhor era com ele. Ted, está com o texto aí de Mateus capítulo 1, versículo 23. Gente, se vocês quiserem falar, aproveita que essa é a hora. Ninguém? Mateus primeiro? Isso, Mateus capítulo 1, versículo 23. 23. Um texto do Novo Testamento para a gente hoje. Sim. Pode ler? Pode ler. A virgem engravidará e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenará. E recebeu sua mulher. Oi? Aleluia. Somente até aqui. Deus Só até aqui? Uhum. Como era o nome do menino, Ted? Emanuel. Que significa? Glória a Deus, viu? Que bom que Deus está falando no nosso meio. Perdão, Ted, o que significa Emanuel? Deus conosco. Deus está conosco. Deus está conosco. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali. Ah, não, Caio, mas eu tô sozinho aqui. Tudo bem, nós estamos em uma live, mas eu tô sozinho aqui em casa. Não tem problema. Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou e estava subindo para o céu, olhou para os discípulos. Não se preocupem. Eu estou dando uma missão para vocês. Ide. Eu estou dando uma ordem para vocês. Cumpram a minha ordem. Sabe por quê? Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ô Caio, tudo bem, mas já tem 2000 anos essa história que Jesus falou isso, sem problemas. Ele também falou, passarão os céus e a terra. Pode passar Covid, pode passar presidente, mas a palavra do Senhor, essa permanece para sempre. Amém? Amém. Ô, glória. O texto de Gênesis capítulo 39, versículo 2 fala, o Senhor era com José. É interessante o versículo 3, que a presença do Senhor, veja, não é a mão do Senhor, não é a graça do Senhor, não é o favor do Senhor, não é o pé do Senhor, é o Senhor.
Então nós não estamos falando aqui de glória, não estamos falando aqui de mão, não estamos falando aqui de unção, estamos falando aqui de presença. A presença do Senhor era com José. Aí o texto, versículo 3, fala que a presença do Senhor era tão evidente na vida de José que Potifar reconhecia. José? Não. Reconhecia Deus através de José. Que possamos chegar nesse mesmo nível. Que as pessoas ao nosso redor possam não ver simplesmente Juliana, Ted, Cláudia, Daiane, Caio, mas possam olhar e reconhecer que o Senhor está conosco. Em tudo que nós fazemos, em tudo que nós agimos. Amém? O Ted, acho que você ia falar alguma coisa ou foi impressão minha? É Deus. Não. Amém. Vou colocar mais um texto aqui do lado. São 3 textos. Vocês escolhem aí quem vai ler cada um? Ou eu marco? Qual vocês preferem? Ó, eu preciso que alguém abra aí Gênesis capítulo 6, versículo 8. Quem vai abrir esse aí? Gênesis 6, 8. Eu abro. Eu? Ah, pode ser o teste. Então, a Juliana abre em Gênesis 18, 3, Ju. O Ted, Gênesis 6, 8. Tá bom. Ju, 18, 3. E a Cláudia, consegue abrir para mim Êxodo 33, 12 ao 17? Ou a Daiane? A Daiane não vai conseguir. Então pode ser a Cláudia, tá por aí? Okay. Caio, por que você pediu para a gente abrir esses textos agora? O versículo de número 4, eu vou precisar ler ele aqui para vocês. Ele diz assim, ó. Assim, José achou graça aos olhos dele. Aos olhos dele quem? De Potifar. E o servia. De modo que Potifar fez José mordomo da sua casa. E entregou na sua mão tudo quanto tinha. Eu quero falar sobre graça. Segredo da graça. E o segredo da graça é que graça se acha. Pegaram? Sim. Você quase deu o Gênesis 6? Isso, Gênesis 6, 8. Mas daqui a pouquinho, espera só um É de momentinho. graça. Graça, Não, grava isso aqui, ó. Graça se acha. Por quê, Caio? Eu já vi gente pedindo graça, mas graça não se pede, graça se acha. Eu já vi gente buscando graça, mas graça não se busca, graça se acha. Misericórdia se busca. Misericórdia você pede. Mas na Bíblia eu não encontrei. Eu já li a Bíblia Sagrada 7 vezes. Quero finalizar a 8ª. Mas eu não encontrei até hoje ninguém pedindo graça. Mas você vai encontrar pessoas que acharam graça. Caio, qual é a diferença? Quando você pede graça, parece que você é aquele garotinho estendendo a mão pedindo coisa pro pai. Quando você acha graça, você se coloca na posição de receber coisas do pai. Captaram?
por isso que graça é um mistério. Não é porque nós merecemos, é favor dele. Mas nós precisamos achar esse favor diante dele. É por isso que nós, especialmente falando aqui, nós acreditamos que nossas atitudes têm consequências. Nós acreditamos que os nossos pecados, nossa responsabilidade, nos afasta de Deus. Assim como também quando nós buscamos a Deus, quando nós nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós. Isso é buscar, achar graça diante de Deus. Caio, como eu faço para achar graça diante de Deus? Fazendo o que José fez. Fazendo o que Samuel fez. Fazendo o que Ezequias fez. Fazendo a mesma coisa que os discípulos fizeram, para terem a graça de serem chamados também filhos de Deus. Dizem que graça é coisa do Novo Testamento. Eu discordo. Por isso que eu coloquei somente texto do Antigo Testamento. Se você procurar a palavra graça no texto sagrado, você vai ver que elas são citadas mais vezes no Antigo Testamento do que no Novo. Ted, consegue ler para a gente Gênesis 6, versículo 8? Sim. Lê para a gente, por favor. 6, 8. Isso. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Só o Ele... versículo 8 mesmo, Ted. Está no 9 já, né? Uhum. Só o 8 já basta. É bem curtinho mesmo. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Perfeito. Não preciso falar muito de Noé. Viveu numa sociedade pecaminosa, numa sociedade promíscua, mas resolveu se consagrar, se santificar, se separar. E olha o que acontece com ele, ele acha graça diante do Senhor. Ju, lê pra gente Gênesis 18, 3. Tá por aí, Ju? Pera, o microfone é difícil aqui, ó. Tá ouvindo? Tô ouvindo. E disse: Senhor meu, se acho mercê da tua presença, rogo-te que não passe do teu servo. Mas acho que também tem graça no outro, né? Aham. Lê pra gente de novo? Deixa eu ver aqui. Não, lê essa mesmo. Pode ser esse mesmo? Pode ser. Não, eu vou ler o outro. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. E o outro fala, e disse, Senhor meu, se acho mercê em tua presença. Nossa, mercê, que chique, né? Então, Algo que não passe do teu servo. acredito que você tá usando uma versão Almeida de 1980. 1880. Mas é muito chique, né? A escrita. Eu acho muito legal isso. Olha só, nós estamos aqui com Abraão. Os anjos estão passando. Nós já falamos sobre isso. Alguns acreditam que a manifestação teofânica seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali. Eles estão passando. Ele está na tenda dele. Aí quando ele viu os homens ali, se eu achei graça, mercê diante do Senhor, não passa de mim. Aí parece que eu ouço, sabe, aquele fundo musical agora, sabe aquele hino Fica, Senhor, já se faz tarde,
tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Parece que Abraão já está cantando esse hino bem antes dos discípulos no caminho de Emaús. Abraão deseja a presença de Deus. Mas ele deseja a presença de Deus através da graça. Abraão, quando é que você achou graça diante do Senhor? Talvez Abraão falasse, eu ouvi a voz dele. Ele falou, sai da tua terra e da tua parentela, e eu obedeci. Desde então ele tem sido comigo. E aí eu falo sempre assim, se eu tenho achado mercê, graça diante de ti, fica comigo. O último texto, Moisés. Êxodo capítulo 33, versículo 12 ao 17, eu vou ler esse aqui. Abri aqui para mim. Diz assim, ó. Moisés disse ao Senhor, vê, observe, tu me dissestes, faça essas pessoas se moverem. No entanto, não fizeste-me saber quem enviarás comigo. Mesmo assim, tu me disseste, eu te conheço pelo teu nome, e você encontrou graça em meus olhos. Observe, não é Deus que concede graça a Moisés. É Moisés que encontra graça. Moisés está falando que Deus disse, você me disse que eu encontrei graça diante dos teus olhos. Agora, por favor, se eu realmente encontrei graça em teus olhos, mostra-me em teus caminhos, para que eu te entenda e continue encontrando graça em teus olhos. Além disso, continua considerando essa nação como teu povo. O Senhor respondeu, acalme-se, Moisés, tranquilize-se, pois a minha presença irá com vocês. Moisés então responde, se tua presença não estiver conosco, não nos faça partir daqui, pois de qual outra forma saberá que eu encontrei graça em teus olhos? Todos os povos da terra. Eu acho isso lindo. Isso é graça. Sabe, graça realmente é imerecida. Mas nós precisamos nos colocar na brecha para receber. Há quem confunda graça com amor. Isso eu aprendi agora no final de semana. Graça é presente. Amor é sentimento. Bênçãos que Deus te dá são manifestação da graça dele. É por isso que você vai ver ímpios também recebendo algumas bênçãos. Porque isso é a manifestação da graça de Deus. Mas relacionamento é o que gera sentimento, e amor é sentimento. Você pode ter bênçãos sem ter o amor. Você pode ter bênçãos sem ter o amor. Mas grava isso. É impossível você ter o amor, a presença. O amor é que nos traz a presença, o relacionamento, sem ter as bênçãos. Caio, mas nós sofremos tanto, mas as mãos do Senhor nos acariciam. A provisão de Deus nos sustém. O Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, que nós comentamos na aula passada, em aulas passadas, ele nos dá nutrientes para que nós possamos permanecer firmes. É por isso que está escrito que Deus corrige o filho que ama. Isso é manifestação de graça? Não, isso é manifestação de amor. Às vezes nós choramos, aí nós temos que cantar. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás.
Sofrer contigo é bem melhor, muito melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos em molhar. Mas é um sinal, presença, que tu estás neste lugar. Graça e amor. Temos a graça, mas temos o amor de Deus. Temos a presença dele. Amém, povo de Deus? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu beneplácito. Na versão da Ju deve estar escrito assim, né? Hoje em dia é propósito. Que possamos achar graça diante de Deus. Para que os olhos dele continuem fitados sobre a nossa vida, nos concedendo as suas bem-aventuranças. Não quer dizer que o caminho será fácil. O José que acha graça diante dos olhos de Deus, repito, não foi o José que estava na casa do seu pai. Ou melhor, agora o José vai achar graça diante de Potifar, né? Não é o José que está diante do seu pai, mas é o José que foi vendido pelos seus irmãos. O texto fala que Potifar coloca, falando isso, eu acho que tiraram o tempo do Meet. Não deve ter dado muito bom, o pessoal devia estar querendo mudar de plataforma. Já estamos há mais de 1 hora aqui. Ô, Glória. Potifar, ele coloca então José como chefe da sua casa, coloca todas as coisas na mão de Faraó, menos 2 coisas. O cardápio, que Faraó não, Potifar, gente, vocês me corrigem aí que eu tô querendo chegar logo em Faraó. Potifar. O cardápio da mesa de Potifar, o que ele come, e a sua esposa. As 2 coisas que José não pode mexer na casa de Potifar. Isso aqui já fica para vocês também a título de curiosidade, quando vocês forem elaborar uma gincana ou estiverem participando de uma gincana. Qual foi as 2 únicas coisas que José não teve direito na casa de Potifar? A primeira vai ser fácil, todo mundo vai lembrar. Ele não podia tocar na mulher dele. A segunda coisa, às vezes nós esquecemos. Ele não podia mexer na comida de Potifar, no cardápio. O texto fala isso ali no versículo de número 7. Não. Cadê? Tô ficando velho. Versículo número 6. A título de curiosidade. O texto vai dizer que a mulher de Potifar, né, a bendita endemoniada, ela vai achar José bonitinho, e isso é interessante. Porque o texto sagrado, ele poucas vezes faz menção à aparência física, especialmente dos homens e mulheres de Deus. São poucos casos. Temos a citação de Davi, temos a citação de Esther, mas são poucos casos. E a Raquel? Oi? Raquel foi formosa Foi formosa os olhos de Jacó. Mas são poucos também. textos, especialmente do gênero masculino. Rebeca, não foi não? Não existe a citação. Da Isaac? Mas provavelmente foi, né? Ele casaram, acho que ele achou ela bonitinha. Do jeito que ele tava com fogo naquele dia, acho que ele gostou bastante dela. Mas tudo bem. Mas especialmente do gênero masculino ainda é mais raro citação de aparência, adotes físicos, vamos dizer assim. Até pela cultura da época, que nós sabemos que o homem como objeto, vamos dizer assim, sexual, objeto como imagem, realmente é vendida agora há pouco tempo. Acho que ela estava carente, ele deveria ser um adolescente cheio de espinhas. Existe a possibilidade, afinal de contas ele teria seus 17 aninhos. Então tá bem nessa época realmente. Ela
vai se insinuar então para ele, né? Vai dizer, deita-te comigo. Mas ele vai recusar. Aqui eu já vi alguns pregadores falarem que era obrigação dos escravos deitarem-se com seus senhores. Realmente, acho que eles pegaram isso da cultura portuguesa, né? Quando tiveram os escravos aqui no Brasil, deve ter sido. Porque quando eu olho para o texto sagrado, existem diversas restrições para isso. Por exemplo, se vocês lembram bem, no caso de Jacó e das suas esposas Lia e Raquel, teve que ter meio que, vamos usar um exemplo, uma cerimônia para que as escravas fossem dadas para ele. E ainda assim ela recebe alguns direitos. Não é os mesmos direitos de esposa, é os direitos de concubinato. Isso existe na cultura. E o pessoal parece que esquece desses detalhes. Não é qualquer servo, qualquer escravo que teria o direito, poderia forçar pela cultura da época. Nós temos o caso também de Agar, que é a escrava de Sara. Nós vemos que tem toda essa cerimônia, todo esse protocolo. Não seria nem cerimônia, que aí vocês vão pensar que já tem a festa de casamento e tal. Todo esse protocolo. Na verdade, né? Esses outros servos que tiveram que se submeter a isso, houve acordo entre os cônjuges. Não era o caso de sua esposa. Tem todo um protocolo. Algo curioso aqui também, interessante, que o pessoal acha que o feminismo trouxe a revolução das mulheres, né? Agora no século XX e século XXI. A verdade é que nós realmente tivemos um ofuscamento da feminilidade, vou usar da feminismo, tivemos um ofuscamento da mulher pela cultura helênica, provavelmente, foi uma cultura bastante influência, a helênica, a cultura grega, romana. Tivemos um ofuscamento grande da mulher, que a igreja adotou também por causa disso. Infelizmente, a igreja ofuscou bastante a mulher no decorrer do século. Mas quando nós olhamos para a cultura egípcia, que é a cultura aqui em destaque, eu já falei um pouco a respeito da cultura hebraica, judaica, quando nós falamos do casamento de Isaac e Rebeca, nós vemos que as mulheres elas têm direitos equivalentes aos homens. Se você pegar qualquer documento histórico, arqueológico da cultura egípcia antiga, você vai ver que as mulheres elas tinham direitos na sociedade, elas eram valorizadas na sociedade. Inclusive, nós vamos falar, eu estou esperando chegar em Gênesis para falar sobre uma mulher chamada Hatshepsut. Olha o nome da mulher. Traço bonito, né? Ela foi faraó na cultura egípcia. Você esperando chegar onde? Em Gênesis já tá. Êxodo. Nossa, que legal. Não sabia que chamava Hatshepsut, provavelmente, segundo os dados arqueológicos, é a filha do filho de Faraó. A mãe adotiva de Moisés. E ela se torna Faraó. Na cultura egípcia, a história comprova isso. Tem outras, mais umas 2 ou 3 mulheres que também alcançaram o posto mais alto. Aí fala, não, isso é coisa da modernidade. Só a Dilma que assumiu a presidência. Pobres tolinhos, pobres mortais. A história só faz se repetir. A cultura egípcia valorizava a mulher. Por quê, Caio Martins? Como eu falei, eles tinham essa devoção pela fertilidade. Assim como eu apliquei isso para o eunuco, a mulher era símbolo da fertilidade. Nós vamos ter aquele caso de mulheres que seriam consideradas estéreis, temos essa dificuldade. Mas não tendo essa dificuldade, elas seriam supervalorizadas. Nós temos mulheres, se você pegar, pesquisar cultura no Google, vai no Google, pesquisa cultura egípcia antiga, mulheres na cultura egípcia antiga. Você vai ver que essas mulheres ocupavam postos de alto escalão.
Agora, quando você quer usar uma cultura greco-romana, uma cultura espanhola, uma cultura brasileira, para querer interpretar um texto de uma cultura que não é essa, aí você vai ter sérias dificuldades para entender o texto. Ok? Só estou situando agora a mulher de Potifar. E esse negócio cultural, só complementando isso daí em relação à cultura, né? Hoje a gente no Brasil, a gente tem, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Sim. E lá na Rússia, os maridos, eles batem e a mulher não tem meios de defesa. Eles ainda alegam, existe um ditado que quem bate, bate por amor. Então, assim, é triste porque ainda existe essa situação em alguns países, é igual você falou, é cultural. Aqui no Brasil, graças a Deus, nós mulheres temos mais autonomia. Mas lá no Oriente, até mesmo nas terras lá dos muçulmanos, as mulheres não são nada, infelizmente. Então é muito cultural isso, não tem como a gente generalizar de fato. Sim, tem Agradeço bastante. a oportunidade. Tem bastante coisa. Depois nós chamamos o esqueço o nome dele toda vez, Liminha, para poder continuar falando sobre tráfico, que infelizmente acontece mais com o feminino, né? Apesar dele usar bastante Yosef como exemplo, mas acontece mais com as mulheres, infelizmente. Ok? Então a mulher de Potifar ela vai se insinuar agora para o garotinho chamado Yosef, José, deita-te comigo, e ele vai recusar. Observe que se o texto não fala que ela fez isso uma vez, o texto vai falar que ela insiste. Se José tivesse essa obrigação como escravo, voltando a falar desse assunto, ela simplesmente reclamaria talvez com Potifar ou com as autoridades da época e coça no garoto José. Não quer cumprir suas obrigações como escravo. Então quem vier com essa história que José ele tinha a obrigação porque era escravo, não cola. Não cola, não tem condições. Aí o José vai dizer, eu não posso. A acusação é um pouquinho diferente, Ju, nesse momento. A acusação vai ser que ele quis forçar ela. Então vai ser um pouquinho diferente do deitar os dois juntos. Ela poderia fazer igual você falou, ele não quer. Pronto, ele ia ser castigado. Entendeu? Mas só chegando por aí, ela só falar. Não quer cumprir com suas obrigações. Que escravo é esse? É um péssimo escravo. É que você acabou de falar. O que José responde é extraordinário. Eu não vou fazer isso. Eu não posso pecar contra o meu senhor Potifar. E eu não posso pecar contra o meu Deus. A primeira vez que a palavra Deus sai da boca de José está aí. Ó. Não posso pecar contra o meu Deus. O José que foi vendido pelos seus irmãos. Parece que tem um caráter sendo trabalhado. Parece que tem uma potência surgindo ali naquele instante. O versículo de número 10 vai dizer que ela insistia com José dia após dia. Porém, ele não dava ouvidos para ela de maneira nenhuma. Nem para deitar, nem para estar com ela. Eu tenho um recado de Deus para nos transmitir. Eu posso ter certeza que eu sou voz profética, sem querer dizer, sem precisar falar em língua estranha para você. Pegando a música do Thales emprestado, todo dia o pecado vem. Todo dia a tentação vem. Nós temos duas escolhas. Você tem duas escolhas. Eu tenho duas escolhas. Namorar com o pecado ou abominá-lo. Essa é a diferença entre Sansão e José. Se você pegar Juízes capítulo 16, versículo 15
mais ou menos isso, versículo 15, 17, por aí. Você vai ver que a garotinha chamada Dalila, ela deita Sansão no colo, faz carinho em Sansão, oh, Sansãozinho, coisa fofa da Dalilinha. Conta-me o segredo da tua força. Aí ele vai dizer, é que nunca me amarraram com cordas novas. No dia que me amarrarem com cordas novas, eu serei como qualquer outro homem. Dalila amarra Sansão com cordas novas e chama, Sansão, lá vem os filisteus. Sansão quebra aquelas cordas como se fossem fiapos. Sansão, tu não me ama. Que fujamos da aparência do mal, Daiane. Amém. Ela faz isso 3 vezes, ele engana ela 3 vezes, até que ela tanto insiste que ele não suporta. Mas ele não largou do pecado. Ficam lá namorando. Que fujamos da aparência do mal. Chega um momento em que Sansão não aguenta. De tanto se relacionar com o pecado, ele perde o relacionamento com Deus. Caio, isso é sério. Não é eu que falei, não. Foi o próprio Deus. A própria palavra de Deus nos fala isso. Ele era trouxa. Porque viu que ela... Bem isso. Há quem diga que Sansão ficou cego antes de vazarem os seus olhos. Mas deve ter ficado cego, surdo e mudo. Pois é. Ficou meio que inconsciente da vida. Só pode. Sansão, ele namorou com o pecado. E deu no que deu. José não. Parece que José já estava ouvindo os conselhos de Paulo. Foge dos desejos da tua mocidade. Pernas para que te quero. Sabe? Precisamos aprender isso. O diabo, a gente resiste. A carne, a gente foge. O diabo dá pra gente bater de frente. Por quê? Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mas contra esse inimigo chamado carne, não fica namorando, não fica tendo relacionamento, não, com o pecado. Essa batalha a gente não tem como ganhar. Sabe por que a humanidade caiu? Sabe por que nós temos o episódio mais triste da história da humanidade, Gênesis 3? Porque a mulher, além de conversar com a serpente, resolveu pegar o fruto. Com a serpente, ela até argumenta. Com a serpente, a gente até briga. A gente discute. A gente fala, vai de ré, Satanás. Mas com o pecado não tem conversa. O pecado não tem alisamento. É pernas para que te quero. É clamar o sangue do Cordeiro e fugir para os pés do Salvador. Ele é Jesus. Quem é Jesus, Caio Martins? Já dizia o anjo Gabriel. Ele é aquele que salva, que livra o povo dos seus pecados. Só ele. Amém? Amém, amém. Algum comentário, alguma observação? Não, esse negócio que você tá falando de fugir, né? Das propostas da carne, enfim. Das propostas do inimigo e da guerra espiritual, né? Teve uma época que eu tava bem assim, carente, né? Que eu tinha me divorciado já faz uns 2 anos, tava naquela fase. E apareceu um laço tão grande na minha vida, tão grande, que eu falei para Deus. Eu falei, Senhor, se o Senhor não tirar, eu caio. Eu não tenho força para resistir. Se o Senhor não tirar, eu caio.
E aí eu sei que esse rapaz ele pegava fretado todos os dias comigo. Aí ele sumiu, escafedeu-se. Aí passados uns dias ele apareceu e falou assim, ai, eu tenho uma notícia triste. Eu não vou mais poder pegar esse fretado. Eu, por fora, ai, que pena, aí por dentro falando, glória a Deus. Tava dando pulos de alegria, porque eu tava vendo que eu ia cair, eu não tinha força para resistir, mas Deus, ele se encarregou de me livrar. Porque é aquele negócio, quando você não tem força, clama a Deus que ele vai te socorrer e vai te livrar dessa. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo e eu sou grata a Deus por isso. Glória a Deus. Como diria a Daiane, fujamos da aparência do mal. Amém. Amém. Gente, certo momento... Pode falar, Ted. Mas nem todo mundo tem esse conhecimento, essa força, né? Tem gente que vê o pecado, mas não consegue fugir, né? Isso é complicado também. É que, na verdade, Ted, é aquele negócio. A Ju também não conseguiu fugir no exemplo que ela deu aqui. Sim. A gente tem que entender que é o que eu falei. Não é nós que vencemos essa briga contra o pecado. A gente pode vencer Satanás. Você tem ideia? Sim. Mas o pecado é só Jesus. Jesus desceu do céu, cresceu na terra, morreu na cruz do Calvário. Não foi para derrotar Satanás. Uhum. Ele fez tudo isso para que nós pudéssemos vencer o pecado através dele. Sim. Satanás, Jesus, bye, goodbye, tchau, vai pro inferno. Sei isso. Agora, o pecado é o grande problema. Tanto que para expulsar demônio é simples. Manda ele sair em nome de Jesus, que é Deus. Uhum. Agora, o pecado infecta o caráter do cidadão, o caráter da pessoa. Aí é preciso realmente discipulado, é preciso lutar, não com as nossas próprias forças, porque nós não conseguimos, mas com as forças daquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e hoje vive e reina para todo sempre. Tem muitos, né, ficam nessa briga, né, de fica um tempo na igreja, consegue ficar um tempo, depois não aguenta muito, aí não existe a carne e cai, né, nas coisas. É complicado, né? Eu conheço muitos assim, né? Vários. Uma igreja que infelizmente vai, mas não tem aquela garra, né? Tem aquela coisa toda, mas não consegue desviar da aparência do mal, né? Difícil. Situação. Que além de fugir da aparência do mal, possamos orar para ele e nos livrar de todo mal. Pode falar, Ju. É como você estava falando, eu não tenho relacionamento com o pecado. Tem gente, infelizmente, se esfriou de um jeito. Esse negócio por causa de o amor de muitos se esfriou nesse sentido. Às vezes a pessoa ela está tão acostumada a errar e pedir perdão, que ela já está pensando no perdão. Sabe aqui, depois eu falei com Deus, tudo certo. Então, assim, infelizmente, o ser humano não de hoje, ele fala assim, por que as coisas mudam na igreja? Porque o Deus é o mesmo. Mas é por causa que peca deliberadamente. Fala assim, Deus é misericordioso, tá tudo certo. Sim. Tem aquele temor, sabe, que nossos avós, nossos antepassados tinham, né? A gente tem que preservar esse temor a Deus. Entender, não porque Deus vai me matar, vai me castigar. Mas no sentido de eu não quero entristecer a Deus. Eu sei que se eu fizer tal coisa, Deus vai se entristecer comigo. E não tem necessidade de eu fazer isso. Para mim não vai ser bom também. Então, assim, só de você ter esse propósito em mente, você vai conseguir perseverar de uma forma ou de outra, entendeu? E se você... E aí existe essa questão do cair e do se jogar. Porque a gente não é perfeito. E existem, infelizmente, a gente cai. Então a gente tem que se esforçar para não cair. Mas se cair, volta para Deus e se arrepende e tal. Mas é de coração, não simplesmente, fica tudo certo, eu peço perdão ali, fica tudo certo, não tem problema. Não é o círculo Sansão. A carne é tão boa, né? O pecado é tão gostoso que fala, né? Então, mas tem gente que cai, mas
volta para a igreja, depois cai de novo, vira aquele ioiô. Vira aquele ioiô. Isso que é o complicado, né? Então a pessoa acha que. Eu acredito que a pessoa não quer se libertar, né? Muitas vezes, né? Também. Infelizmente, é muitas vezes o caso. Sabe o que eu acho interessante na história de José? É que a mulher de Potifar armou uma ocasião, ele não podia mudar de emprego, né? Então, infelizmente, ele teve que continuar sofrendo aquela tentação. Uma mulher armou aquela ocasião e conseguiu tirar a capa dele. Mas ele fugiu. Sabe? Às vezes, nós nos preocupamos tanto com alguma imagem, algo do tipo assim, que acabamos nos sujeitando a algumas situações. A maioria desses casos, às vezes, é a imagem perante amigos. Ah, não quero perder os amigos. Infelizmente, é uma grande influência que nós temos. É uma influência externa, mas combinada com o que nós temos aqui dentro, nos leva, muitas vezes, para caminhos errados. Como também pode nos levar para caminhos certos, tá? Mas eu acho interessante isso. José, ele perdeu a capa, mas ele não perdeu a honra, não perdeu o caráter. Acho que às vezes a gente precisamos nos preparar para perder algumas coisas da vida para poder valorizar o que mais importa para nós. É muitas vezes essa luta que nós temos que ter contra o pecado. Eu gosto do escritor aos Hebreus, que ele vai dizer o seguinte no capítulo 12, se eu não me engano, versículo 4. Vocês ainda não resistiram, ainda não lutaram até o sangue na luta contra o pecado. Esse geralmente é meu recado para todo mundo que fala: Caio, a luta está muito grande, Caio, eu não vou conseguir. Você ainda não está nem no começo, você ainda não resistiu até o sangue. Por quê? A luta contra o pecado é uma luta enquanto nós estamos vivos. Como Cristo verteu o sangue dele por nós, se for necessário, vamos morrer para poder anunciar que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. Essa é a luta do verdadeiro cristão. Amém? Amém. Isso. Fechando o nosso texto, eu acho legal que ela, depois que José foge, ela chama os homens da casa e apresenta a roupa de José e fala: ele tentou me agarrar à força, eu gritei, tá aqui a prova, a capa dele. Caio, por que ela chamou os homens da casa, os servos da casa? José, ele era o recém-chegado, era o mais novo, provavelmente, da casa como escravo, e ele assumiu rapidamente um posto de confiança de Potifar. Então vocês imaginam que essa ascendência é aquele que sobe, de José, causou inveja, causou intriga entre os demais escravos, servos de Potifar. Então ela vai chamá-los, provavelmente para poder alimentar esse sentimento neles, para ela poder ter base para poder falar com Potifar o acontecido. Nenhum daqueles escravos que tinham esse sentimento, provavelmente, estou supondo aqui, a respeito de Yosef, de José, eles iriam desmentir as palavras dela. Eles iriam confirmar. Ninguém ia falar: não, mas José é um homem justo. Eu já vi outras vezes, essa mulher tentou até fazer alguma coisa com José, mas José sempre desviou. Não acredito que José tenha feito isso. Nenhum desses, provavelmente movido por esse sentimento, iriam defender José. Antes, movido provavelmente por inveja, ganância, quem sabe querendo ocupar o cargo de mordomo-mó da casa de Potifar, eles iriam apoiar então ela. Então ela primeiro arma esse comboio para depois falar com o Potifar. Algo interessante aqui, a título de curiosidade, estamos no versículo 14, ela vai dizer: vende, meu marido trouxe-nos um hebreu. Trouxe-nos um hebreu para nos insultar. Ele tentou me agarrar à força, eu gritei, mas vocês não viram. Eu tenho aqui a capa como prova. Essa expressão que ela usa, hebreu, aqui, ela só aparece 4 vezes no texto sagrado, no livro de Gênesis. Primeiro em Gênesis capítulo
14, versículo 13, a respeito de Abraão. Em Gênesis 39, versículo 14. No versículo 17, daqui a pouquinho. E futuramente no capítulo 41, versículo 12. Não é uma expressão que aparece muitas vezes no livro de Gênesis. E nesse contexto aqui que ela está usando, ela está fazendo a discriminação racial. Se vocês lembram, quando José vai trazer os seus irmãos, eles vão dizer, eles são pastores de gado, e os egípcios eles têm não gostam muito de pastores de ovelhas, perdão, não gostam muito dessas coisas de ovelha, tal, tem as suas intrigas com pastores, são considerados impuros. Isso tudo vem da descendência de Hebe, que são peregrinos. Quando ela fala aqui que ele é um hebreu, ela está discriminando José por causa da sua origem, tá? A título de curiosidade. Por isso que ela vai usar essezinho aí, trazendo uma linguagem moderna, ele veio nos insultar. Ele veio nos afrontar. Ele tentou me agarrar. Os servos ouvem a palavra da sua senhora, passam o caso para Potifar. Potifar fica furioso, bravo. Afinal de contas, agora tem testemunhas que depõem contra o garoto Yosef. E José vai parar na prisão. Vai ser lançado no cárcere. O versículo de número 21 vai dizer que o Senhor era com José. Na casa de Potifar, o Senhor era com José. O garoto que foi vendido pelos seus irmãos, o Senhor era com ele. Agora, o garoto que é injustiçado, o Senhor também está com ele. Quando ele é vendido, quando ele é jogado no cárcere. E agora nós vemos mais uma vez a expressão graça sendo usada. Agora, o Senhor vai conceder graça a José diante dos olhos do carcereiro. Com isso, agora ele vai virar chefe do presídio, né? E vamos ver José sendo destaque também aí. É curioso que alguns perguntam como é que José conseguiu administrar o reino de Faraó. A escola dele foi no pouco. Ele aprendeu primeiro a administrar toda a fazenda, toda a riqueza de Potifar. E agora ele vai aprender a administrar toda a debilidade, toda a ausência na prisão. Futuramente ele vai usar esses aprendizados para administrar 7 anos de fartura em todo o Egito, como também 7 anos de fome em todo o Egito. Isso aí, Gil, ele fez estágio não remunerado, afinal de contas ele era escravo. Ele fez estágio não remunerado para poder virar governador do Egito. Sem perca de tempo, nós vamos fazer as finalizações. O capítulo 40, ele vai encontrar os garotinhos lá, o padeiro Mó e o copeiro Mó. E eles vão sonhar e vão dizer, nós tivemos um sonho e ninguém consegue nos interpretar e esse sonho está perturbando a nossa mente. E José vai dizer, as interpretações pertencem a Deus, contem-me. Quem sabe eu não falo para vocês a interpretação. Aí o primeiro, que é o copeiro Mó, vai contar, eu vi três vindes estavam brotando, então as flores, os cachos produziam frutas belíssimas, o copo de Faraó estava na minha mão, eu espremi a uva e entreguei na mão de Faraó. José falou, fácil? Eu aprendi com meu pai Jacó era sonhador, ele me falou um pouquinho sobre interpretação de sonho. As três
3 árvores que apareceu no seu sonho são 3 dias. Dentro de 3 dias você vai estar servindo o copo na mão de Faraó. Você vai ser restituído ao seu cargo. Aí o padeiro Mó falou, a interpretação foi boa. Gostei desse negócio. Oxe, ô José, eu sonhei também. Eu sonhei que tinha 3 pão, e aí eu fui pendurado, e aí tinha o ganso, a gaivota, o corvo que vinha e voava. Tá, sua interpretação. 3 dias também. Você vai ser enforcado. Eu acho curioso isso aqui, porque eu sou daqueles meio, sabe, quando o pessoal vai me pedir interpretação de sonho, eu costumo dizer, você já assistiu Matrix? Por que, Caio? Porque tem um Matrix, tem um mundo real. Sonho é muito bom, é maravilhoso. Por tudo nós devemos nos precaver de todas as formas. Quando você vê um sonho para te falar para você, se livra do pecado, se livra do pecado. Zela pela tua vida. Não precisa ter um sonho para isso. Sede santo como eu, Senhor, sou santo. Beleza? Sonhos são maravilhosos. Mas nós não podemos viver exatamente pelo que nós pensamos que é um sonho revelativo. Se a interpretação de José aqui tivesse dado um bug, se José fosse um falso profeta e tivesse interpretado o sonho do nosso padeiro Mó de uma maneira errada, vocês já imaginam a confusão que ia ser isso aqui? Por isso que eu costumo dizer para o pessoal, gente, Deus fala através de sonho? Fala. Fala sim, não nego. Mas tenha em mente sempre uma coisa. O justo viverá pela sua fé, não é pelos seus sonhos. O que é fé? Fé é você ouvir a voz de Deus, entender a voz de Deus e então agir conforme a voz de Deus. Se Deus te dá um sonho revelativo, não se preocupa. Ele mesmo vai cuidar de lhe dar a interpretação. Não precisa sair correndo na casa do profeta A, da profetisa B e do revelador C. Não precisa sair correndo. Porque eu já vi muito disso. Os irmãos pegam, tem um sonho, aí acha 3 profetas, e a que deu a melhor interpretação é essa, eu vou ficar para mim. Não precisa disso. O Senhor fala, o Senhor cumpre. E se o Senhor te dá um sonho revelativo, não se preocupa. Ele vai cuidar para te entregar a interpretação. O final da história versículo 23. É bem legal. Acontece como José interpretou os sonhos. O padeiro é enforcado e o copeiro vai até Faraó e é restituído o seu cargo. O versículo de número 23, já finalizamos aqui, vai dizer que bacana, Ju, eu tive uma visão de ver. Ju, eu vou ser sincero para você. Eu costumo dizer, Deus, me confirma realmente. Se Deus me confirmar as 2 vezes, eu entrego. Mas não tenha medo de entregar se você tem plena certeza que foi Deus que te falou. Eu tenho muito medo de agir da carne, mas foi muito claro também. Que eu vi. Eu também tenho muito medo, é por isso que eu sempre falo, Deus, só se o Senhor confirmar. Porque minha mente é muito fértil. Eu me conheço. Então, quando é Deus, comigo funciona assim, pelo menos. Quando é Deus, ele vem e confirma 2, 3, 10. Eu sou tipo Gideão, sabe? O Senhor é mesmo comigo, eu sou valão valoroso. O Senhor vai dar a vitória para o povo de Israel, vai me ajudar a matar os midianitas. Primeiro prova. Primeiro chove no orvalho e não chove ao redor. Agora chove no redor e não molha esse pano aqui. Enquanto o Senhor não me confirma, eu particularmente,
sei que minha mente é fértil. Não entrego. Caio Gideão Martins. E a Bíblia me dá base para isso. Há quem diga, não está aí falando que, por exemplo, o pessoal falando, a única vez que a Bíblia fala para você fazer prova de Deus é quando você entrega o dízimo na casa do Senhor, porque assim está escrito, trazei todos os dízimos à casa do tesouro e depois fazer prova. Mentira! Está escrito em Salmos, provai e ver de que o Senhor é bom. E o Gideão é um exemplo claro. Esse negócio de fazer prova, eu já tenho pregação criticando o Gideão. Eu não acho, eu sou igual a você. Eu acho que é bom fazer prova com Deus. Se Deus falou, por que não confirmar, né? Agora, até eu já ouvi uma pregação criticando, né? Como se ele não tivesse fé suficiente. A questão não é ter fé, a questão é não querer agir impulsivamente, né? Poxa. Isso aí. Deixa eu ler aqui o que a Dai falou. Ó. E Caio, se você quer que Deus use alguém para falar, ele mesmo é o profeta. Ele pode revelar você próprio. Boa. Concordo também. Concordo com vocês em tudo. Algo interessante, o pessoal vai falar mal de Gideão nesse quesito, só que eu não achei Deus falando mal de Gideão. Quando Gideão pediu para molhar o orvalho, Deus foi lá e molhou o orvalho. Aí Gideão falou, Senhor, tá, molha agora a terra, mas deixa o orvalho seco. Deus foi lá e fez. Aí, como se não bastasse, sem Gideão pedir, Gideão não pediu. Você ainda falou, Gideão, dá uma voltinha ali perto do território do acampamento dos midianitas. Gideão passou lá, um midianita falando pro outro, eu sonhei. Aí o outro interpretou, é a espada de Gideão que vai destruir todos os midianitas. Esse é o Deus que eu sirvo. Ele fala e confirma que falou. E se você precisar de profeta, não. Deus usa profetas? Usa. Nós acreditamos nisso. A Dai acredita nisso. A Juliana acredita nisso. O Ted acredita nisso. Deus usa profetas. Mas se você quer que Deus fale com você, você é profeta também. Jesus é o nosso maior profeta. Ele está aqui, ó, disponível no teu ouvido 24 horas por dia para te contar segredos inéditos. Sempre. Eu acredito que os profetas, principalmente nos tempos bíblicos, eles eram levantados com um propósito especial, no sentido de exortar o povo que estava se voltando para a idolatria, sabe? E também era uma época que, principalmente, se eu não me engano, na Bíblia o último profeta foi João Batista. Porque, assim, eles... Não, tô errado? Porque o que acontece? Tem uma linha sim, mas temos a divergência. Na atualidade, o pessoal acredita bastante no que não existe realmente profetas, mas teríamos o espírito de profecia manifesto, que seria agora um dom do Espírito Santo. É o que eu acredito. Porque assim, a gente tem livre acesso a Deus, entendeu? Sim. E naqueles tempos não era assim, não é que não era todo mundo que conseguia falar com Deus, mas os profetas eles tinham um contato mais próximo de Deus. E esse negócio que você tá falando é bem real. Teve uma época que eu fui pra igreja e eu pedia tanto, ai Senhor, levanta alguém pra falar comigo, levanta alguém pra falar comigo. E o próprio Deus falou pra mim, filha, eu tô aqui. Sabe? Tipo, você quer alguém melhor que eu pra falar com você? E o pior é que, assim, eu achava que era muito coisa na minha cabeça. É porque, assim, teve uma época que eu tinha tanto, assim, eu tinha um pouquinho mais de contato com Deus, e eu falava, nossa, Deus me falou tal coisa, Deus me falou tal coisa. E aí teve uma pessoa que falou, nossa, Deus falou tanto assim com você, que não sei o quê. E depois que essa pessoa falou isso pra mim, eu fiquei tão, assim, meio que duvidosa. Falei assim, ai, será que não é coisa da minha cabeça? Só que o que acontece? Aí Deus falou isso, né? Na igreja. Passados uns dias, eu estava em casa, eu não consegui ir para a igreja por causa de um evento, e Deus falou uma palavra no meu coração, né? E quando eu fui na outra semana, nesse mesmo tipo de culto, mesmo horário, Deus confirmou essa palavra. Aí Deus falou para mim, sou eu ou não que falo com você? Porque aí foi uma forma dele comprovar, não, filha, não é coisa da sua cabeça, sou eu. Deus fala e confirma. É cada processo que a gente passa, viu? Vou te contar. Verdade. Mas são essas experiências que vão construindo quem nós somos, Gil. É verdade. E não tem profecia melhor que a Bíblia, né? A melhor profecia de todos é a Bíblia. Eu sou suspeito em falar.
Eu sou suspeito em falar desse livro. Bom, finalizando aqui pra gente, versículo de número 23, do capítulo de número 40, termina dizendo que o copeiro Mor, ele volta para a casa de Faraó agora, palácio de Faraó, mas ele não se lembra, ele se esquece de José. Isso é uma realidade. O homem esquece. Mas que é uma outra maravilhosa que nós sabemos, Deus não esquece. Deus não esquece de nenhum de seus filhos. Lembra de Lodebar? Há quem diga que Lodebar é local do esquecimento. Já ouviram isso? Lodebar é o local do abandono, do esquecimento. Tem até os hinos, né? Terra de esquecimento, nem sei o ritmo, não sei qual é. Mas os hinos falam isso. E há quem diga que Lodebar é a terra do esquecimento. Aí muitas vezes nós falamos que estamos em Lodebar. Mas Lodebar nunca foi local de esquecimento. Caio, como assim? Lodebar é a junção de duas palavrinhas do hebraico. Lo e Davá. Lo quer dizer... Lo significa... Não. E Davá? Davá, eu falei na última aula. Davá eu não sei. No grego, a gente costuma usar tipo logos. Mas eu sei que lo significa... Lo quer dizer não. E Davá quer dizer palavra. Logo. Juntando as duas coisas, fica o quê? Não palavra? Sem palavras? Um local que não há palavras é o quê? Um Sem local palavras. de... Não palavra. Esqueci. Não. Ué? Anônimo. Anônimo. Quase, quase. Sem palavras, sem palavras. Quando eu não falo nada, eu estou em... Silêncio. Tá aqui uma revelação. Mefibosete estava na terra de Lodebar, não é porque ele estava esquecido. Ele estava no local de silêncio. Isso aí, mudo. Sabe o que, que o povo não sabia? Aleluia. Mefibosete estava em Lodebar, na terra do silêncio, não do esquecimento. Por quê, Caio Martins? Porque enquanto ele estava na terra do silêncio, lá no palácio, em Jerusalém, Davi estava fazendo uma reunião e perguntando: existe alguém da família de Saul a quem, por amor de Jonathan, eu possa demonstrar a graça? Lodebar estava no silêncio. Não estava ouvindo a reunião, mas não estava esquecido. Existe um, Mefibosete, filho de Jonathan. Tem as pernas mancas. Tudo bem, Ziba. Manda chamá-lo. Ele está no local do silêncio? Manda ele vir para a minha mesa porque eu quero conversar com ele todo dia. O homem esquece. Deus não esquece. Caio, prova para mim. Isaías capítulo 49, versículo 15. Está escrito assim, ó. Eis que tenho o teu nome cravado na palma das minhas mãos. Você não me entendeu. Deixa eu repetir para você. A câmera não vai me pegar. Eis se eu abrir os braços aqui, ó. Eis que tenho o teu nome cravado na palma da minha mão. Pode a mãe esquecer do filho que amamenta. Pode o pai esquecer do filho que tanto ama. Mas eu não me esqueço de ti. Por quê? Porque eu tenho o teu nome cravado na palma da minha mão. Aí quando Jesus chega lá no céu, ele mostra a mão pro pai. Eu fui ferido na casa dos meus amigos. Mas por essas feridas aqui, ó, na palma da minha mão, eu não me esqueço deles. Eu não me esqueço da Daiane, eu não me esqueço da Juliana, eu não me esqueço do Ted, eu não me esqueço do Caio.
O homem pode esquecer, mas eu não esqueço. Isso é tudo por hoje, pessoal. Eu sinto Deus nesse lugar. Jesus é lindo, maravilhoso. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu tô louca. Deus é bom, o diabo presta. Eita, Glória. Tem uma coisa que eu tô falando. Pode falar, né? Eu mandei mensagem pra Juju. Socorro aqui, porque